Boa tarde a todos. Eu vim de um lugar pobre, ou melhor, eu vim de um lugar empobrecido, a comunidade São Rafael. E eu quero mostrar para vocês hoje como nós estamos conseguindo mudar a realidade desse lugar. A comunidade São Rafael é o melhor lugar do mundo. Temos aproximadamente 3.500 habitantes. Temos aproximadamente também 500 residências. Apesar de ser uma comunidade com apenas 60 anos de idade, 70% das pessoas que ali moram são trabalhadoras. E quando eu digo trabalhadoras, eu quero dizer pessoas que trabalham com carteira assinada. E como é que um lugar onde 70% das pessoas trabalham é um lugar pobre? Mas tem um porém. Ela pode se empobrecer. E é exatamente isso que acontece ou acontecia com a comunidade São Rafael. Na nossa comunidade existe um lugar chamado Paú. Decorem bem esse nome, tá certo? Paú. Um pouco mais à frente vocês irão entender o porquê esse nome ele é tão importante para esse momento. Há mais ou menos 2 anos, a ITES, que é a incubadora de projetos da Universidade Federal da Bahia, juntamente com a Incubes, que é a incubadora de projetos da Universidade Federal da Paraíba, trouxe para nós, moradores da comunidade São Rafael, a oportunidade de termos o nosso próprio banco, de termos o nosso próprio dinheiro. Achamos a ideia interessante, começamos a fazer formações sobre economia solidária, fomos até Fortaleza, no Ceará, visitamos o Banco Palmas, que é o primeiro banco comunitário do Brasil, vimos o funcionamento desse banco e começamos então a entender a importância desse banco para aquela comunidade. E nós dissemos assim, olha, vamos levar isso para a comunidade de São Rafael também. Quando nós voltamos, o que é que nós fizemos? Mobilizamos toda a comunidade e começamos então a sair de casa, em cada estabelecimento comercial e perguntando para as pessoas qual seria o nome ideal para o nosso banco. Qual seria o nome ideal para a nossa moeda? Surgiram vários nomes. Fizemos uma eleição com esses nomes que lançaram para a gente e a comunidade escolheu Banco Comunitário Jardim Botânico. E a moeda iria se chamar Orquídea. Daí começamos a pensar, nós já temos o nome do banco, temos o nome da moeda. Vamos agora pensar na logomarca desse banco. Mais uma vez mobilizamos toda a comunidade, através da rádio comunitária, através da difusora, mobilizamos para que todos começassem a fazer desenhos que tivessem ligação com a comunidade. Levamos a ideia para a escola, onde as crianças lá estudam, e surgiram N desenhos para a gente. E desses desenhos que apareceram, nós escolhemos um, através de votação, que é justamente um que tem as mãos abertas com uma árvore nesse meio, que é a árvore do abraço. Talvez vocês não saibam porque essa árvore se chama árvore do abraço. Diz a lenda que a filha de um fazendeiro começou a namorar com um capataz da fazenda. Ele não aceitava o namoro da moça, não queria o relacionamento, acabou atentando contra a vida desse cidadão. No meio da confusão, morreu o capataz? Morreu, mas a filha dele também morreu junto. E diz a história que eles morreram abraçados. E exatamente nesse lugar onde eles morreram, nasceu essa árvore do abraço, que está no Jardim Botânico, em frente à comunidade de São Rafael, que é uma gameleira e uma dendezeira, uma por dentro da outra. E quando eu falei para vocês daquele lugar chamado Paú, que ele existe em nossa comunidade, é porque é o seguinte, sempre que chove, esse lugar ele é tomado pelo rio. Com o crescimento da comunidade, as pessoas começaram então a construir residências nesse lugar. E obviamente, toda vez que chove, esse lugar ele é alagado. E quando eu disse que a gente levou a ideia para as crianças, e é que esse lugar é muito importante, por quê? Uma criança trouxe para a gente um desenho que nós colocamos nas nossas moedas sociais. A moeda de 50 centavos de orquídea.
ela é a que me chama mais a atenção. Por quê? Quando nós vimos esse desenho, a gente chegou para a criança e perguntou: por que você fez esse desenho? Se uma casa como essa, com uma palafita, a gente não encontra dentro da comunidade. Ele simplesmente olhou para a gente e disse: olha, eu fiz esse desenho porque eu gostaria que a minha casa fosse assim. Porque toda vez que chove, eu vejo tudo que eu e minha família construímos se perder com a água. Talvez você não tenha passado por isso. Mas crianças de 3, 4, 5, 6, 7 anos de idade têm passado por esse problema. E tão cedo já começam a ter dores e sofrimentos no seu dia a dia. E nós acreditamos nas pessoas. E hoje, as pessoas acreditam em nosso banco. Fizemos uma pesquisa na comunidade socioeconômica e foi aí onde a gente entendeu o porquê a comunidade se empobrece. Fizemos uma pesquisa para saber quantos as pessoas ganham, quanto aquelas pessoas gastam, com o que gastam. E nós conseguimos então absorver através dessa pesquisa que a maioria dos moradores da comunidade pegam todo o seu recurso e gastam fora da comunidade, empobrecendo assim a economia local. Fizemos uma pesquisa também interessante chamada FIB, que significa Felicidade Interna Bruta. Por que nós fizemos isso? Para saber se as pessoas da comunidade se consideram felizes. E por incrível que pareça, 65% dos moradores não se consideravam felizes. Agora, no ano de 2016, nós iremos refazer essa pesquisa e eu tenho certeza absoluta que as pessoas irão dizer que hoje se sentem felizes. Porque hoje elas têm um apoio. Mas talvez você esteja se perguntando: como é que funciona esse banco? Primeiro, existe um espaço, um local, um grupo de pessoas chamado de conselho gestor. São instituições da comunidade que se reúnem e tomam as decisões do banco, ou seja, como o banco vai funcionar, como o banco vai deixar de funcionar, o que é que o banco vai fazer. Isso tudo quem faz é o conselho gestor. Temos o conselho de avaliação de crédito, que é o CAC. São essas pessoas que são responsáveis de avaliar os créditos solicitados pelos moradores. É eles que avaliam se o crédito é aprovado ou não, ou se aquela pessoa precisa apenas de um apoio, de uma reeducação financeira. E temos também os agentes de crédito, que são aquelas pessoas que atendem diariamente no banco, que fazem as visitas domiciliares. E hoje existem duas formas de você adquirir a moeda social. A primeira é no câmbio, ou seja, você vai no banco comunitário, deixa o seu valor em real e leva o valor em orquídea e consome dentro da comunidade. Qualquer pessoa pode adquirir a moeda social. A segunda forma de você adquirir a moeda social é através do empréstimo. Porém, dessa forma, apenas moradores da comunidade que podem adquirir esse empréstimo. Existem alguns critérios para isso, mas tem que ser morador da comunidade de São Rafael. Então, hoje, um morador da comunidade que precisa de alimento, de medicamento ou de gás de cozinha, se ele tiver faltando gás em casa, ele não tiver dinheiro para comprar, ou ele vai cozinhar na lenha, ou vai aperrear o vizinho, ou então vai ficar sem cozinhar. Mas isso não existe mais na comunidade. Hoje as pessoas podem ir até o banco comunitário e pegar o seu empréstimo. Nós conseguimos emprestar hoje, como nós não temos recursos, o valor máximo do empréstimo da moeda social é de 100 orquídeas. Porque nós não temos tanto recurso. Talvez você pegue R$100 e você gaste em um jantar, você gaste em um simples almoço, talvez você gaste com um presente para o seu filho. Mas para muitos moradores da comunidade de São Rafael, R$100 ou 100 orquídeas é questão de sobrevivência. Isso me faz lembrar um fato que aconteceu. Uma senhora chegou no banco comunitário e ela disse o seguinte: olha, eu estou precisando urgente comprar uma bombinha de inalar para minha neta, porque ela tinha passado a noite no hospital, a netinha dela tem um problema de cansaço sério, e o médico disse: olha, sempre que der a crise nela, ela tem que tomar essa bombinha, inalar essa bombinha. A bombinha custava na época R$80 e ela não tinha R$80 para comprar a bombinha da filha dela. Então o que é que ela fez? Mais uma vez, ela acreditou no banco, assim como hoje as pessoas acreditam no banco.
Ela lembrou do banco comunitário, foi lá no banco comunitário, pegou 80 orquídeas emprestado, comprou a bombinha e esse valor supriu a necessidade da sua criança. E mais, dividiu em 4 vezes e não pagou juros. Por quê? Os moradores, quando pegam empréstimo, eles não pagam juros na moeda social. Aí você pode pensar, e como é que o banco comunitário, então, consegue recursos para o lastro do banco, para o caixa do banco? Através de bingos, bazares que nós fazemos, doações. E, cada vez que um comerciante ele vai fazer o câmbio, ou seja, ele vai fazer a troca, ele deixa a orquídea lá para fazer o câmbio pelo real, 1% desse valor, o comerciante ele deixa para o banco comunitário. Porque desse 1%, desses bingos, desses bazares, dessas doações e desses 1%, é que a gente vai conseguindo arrecadar recursos e emprestar mais para os moradores da comunidade de São Rafael. Talvez você ache até um valor muito pequeno. Nossa, apenas R$100. Para você pode ser apenas R$100. Mas talvez o morador chegue assim e diga, poxa, R$100, velho, 100 orquídeas. Isso tem mudado, inclusive, a visão das pessoas que moram fora da comunidade relacionada à comunidade. Por quê? Antes a mídia ela só chegava na comunidade para mostrar desgraça, mostrar morte, mostrar assassinato, mostrar tráfico. Hoje as coisas têm mudado. Hoje a mídia chega na comunidade de São Rafael para mostrar o banco comunitário, para mostrar os trabalhos sociais que ali acontecem. Começamos então a ter uma divulgação tão legal que quando nós lançamos a nossa moeda social, o secretário nacional de Economia Solidária do Brasil, Paul Singer, foi na comunidade de São Rafael participar desse momento junto conosco. Talvez isso não tenha acontecido em nenhuma comunidade aqui de João Pessoa ou da Paraíba. Um secretário nacional está dentro dela. Em São Rafael ele esteve 2 vezes. E quando eu chegava na faculdade, sempre início de período, né? Tem aquele negócio de se apresentar, diga seu nome, de onde você veio e tal. E quando eu dizia assim, eu sou da comunidade de São Rafael, as pessoas olhavam e diziam assim, lá não é perigoso? Hoje, quando eu digo assim, eu sou da comunidade de São Rafael, as pessoas dizem assim, é lá a comunidade que tem um banco? É lá onde tem um dinheiro próprio? Eu digo, exatamente. Ou seja, as pessoas estão começando a mudar a visão da comunidade de São Rafael. E a gente espera que isso aconteça com todas as comunidades. Por isso que eu sempre digo, sempre vale a pena acreditar nas pessoas. Porém, eu não estaria aqui esta tarde junto com vocês, participando desse momento tão especial, se não fosse por uma pessoa. Aquela pessoa que acreditou em mim desde o início. A pessoa que muitas vezes até teve que ser desacreditada para até que eu pudesse acreditar em mim. E para que as pessoas pudessem acreditar em mim. E essa pessoa está aqui hoje. Eu queria dar um abraço nela. É a minha mãe. Eu queria chamar ela aqui à frente. Me ajuda a melhorar. Me ajuda a melhorar. Sozinho não consigo mais, já sei. Eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Eu lhe amo, minha mãe. Sozinho não consigo. Obrigado. Deus abençoe a todos.